Bom, então, nós vamos continuar seguindo a etapa do programa a que nos propusemos. E hoje nós pensamos em falar alguma coisa sobre esses atendimentos, como estão sendo na atualidade, na época da pandemia. Convidamos a querida colega Fernanda Ottoni, de BH, membro da EBP-AMP, que faz parte também da comissão científica do 23º encontro e que tem algo para nos dizer sobre um outro que segue, o impossível de aprender, conforme o cartaz que vocês receberam. É com muita alegria que nós lhe recebemos, Fernanda, no nosso seminário de formação permanente. E agora a palavra é sua. Então, boa noite, colegas aí da IBP Bahia. Vi também que a presença de colegas de outros lugares, de outras sessões e de outros lugares do Brasil. Então, assim, uma alegria poder estar conversando, retomando essa conversação entre nós, né, nesse tempo onde a distância se impõe. Agora não está aparecendo sua imagem, Fernanda. Não? Tá aparecendo. Peraí. Tá aparecendo, sim, Ana. Tá? Aparece. Está aparecendo, sim. É? Então, acho que ela que está com problema. Tudo bem, vamos lá. Ah, tá. Enfim, né? Então queria falar da minha alegria e dizer que agradeço aí o convite da Sônia Vicente, da Analícia Calmon, que a gente pôde conversar no domingo pela manhã, bem cedinho, né? E a conversa permitiu assim uma sorte de inspiração que eu estou causada desde então para a nossa conversa aqui hoje, com muitas questões, né? E o tema que nós pensamos foi discutir, né, a questão que se impõe à psicanálise a partir desse evento da pandemia e tomando como uma certa orientação o Seminário 24, e essa referência de Lacan, né, um outro que segue, o analista como outro que segue, o impossível de aprender, está nessa lição. Bem, nós passamos a experimentar em tempo real, sem preparo prévio ou manual de instrução, uma desordem dos costumes, instalada em defesa a essa irrupção viral, não é? Que abriu o mundo a uma espécie de mutação do laço social, hoje mergulhado na tecnologia digital. Nós não sabemos até quando nós seguiremos assim, se a vida voltará ao funcionamento de antes, tal como foi com a gripe espanhola, mas parece que não, né? E a humanidade parece atravessar um umbral rumo a uma nova era, onde a tela se torna uma janela do laço desse mundo. Muitas questões, então, eclodem desse novo tempo. Quais serão as consequências do que se faz através de conexões online, sem a presença dos corpos? O que se perde? O que se alcança? Quais são os limites e as possibilidades de laços que se estabelecem, que se seguem assim? A pergunta se estende de forma generalizada a diversos domínios. Nós estamos vendo essa discussão, não é? O home office substitui o trabalho presencial? No campo da educação, a gente vê aí a EAD, a educação à distância, mas como educar sem a presença dos corpos? As ressonâncias, os ecos, os mal-entendidos, xistes, caretas e equívocos, isso participa, não é, do impossível de ensinar. É um debate atual. Eu repasso também uma certa provocação do Mário Goldenberg nessa trilha, né? Ele perguntou se com a imposição da quarentena
aos que vivem sozinhos, celibatários, se o sexo online Caiu. Parou. possível. Me chamou Parou, a atenção isso. Alô? Foi. Alô? Parou Tá na hora que você estava falando do sexo online. Honestidade. Muito bem. É o Mário Goldenberg que coloca essa pergunta, não é? Se o sexo online seria um substituto à altura, não é? Para os celibatários que estão sozinhos na quarentena, né? Muito bem. Eu acho que essas perguntas, de alguma forma, elas verificam a função da presença dos corpos quando está em jogo a transmissão de um impossível. Isso me chamou a atenção, porque são questões que se colocam diante do impossível de ensinar, do impossível da relação, do impossível de governar, que está em jogo na gestão. Então, a pandemia me parece esclarecer que tem algo impossível de apreender, mas que existe e que precisa de uma naca de corpo para se propagar. A gente constata, nesse tempo de pandemia, que tem algo de material que se perde com a distância. Há uma certa materialidade que não encontra passagem online. O cheiro, a textura, o calor do corpo falante não se transmite por essa via. É só na presença dos corpos. E talvez seja algo disso, conectado à linguagem, que participa da transmissão de um impossível de dizer. Através das conexões online, sem cheiro, textura ou calor, a fala se ajeita desincronizada à imagem, ao olhar e à voz. Ela se acopla, em parte, ao corpo que se mostra como uma montagem de objetos amarrado entre si, como se fosse uma unidade, mas fica claro que não é, e pode se desconectar. Enfim, algumas elucubrações em tempos de pandemia, eu fecho esse parênteses, mas se eu estou trazendo aqui é porque isso também toca a nós, analistas. O mundo pandêmico forçou a psicanálise, em alguns casos, a se servir dos dispositivos online. No meu caso, quando o toque de recolher, sacudiu o meu dia a dia, eu, como vocês, me perguntei como prosseguir com a prática analítica se as relações sobre a forma dos corpos em presença foram suspensas como resposta a essa nova desordem mundial devido à pandemia do Covid-19. Da minha experiência, eu digo a vocês que quando a distância entre os corpos se impôs como medida sanitária, em meio àquele turbilhão de notícias que giravam em torno de um não saber real, diante do buraco que se abriu na minha rotina, minha primeira reação foi espaçar as sessões entre um paciente e outro, álcool em gel na sala de espera e seguindo outras recomendações, limpando maçaneta, divã, etc. Analisantes nesse dia falavam do fim do mundo. E à noite, o prefeito de Belo Horizonte decretou isolamento social e o fechamento de todos os serviços, menos os essenciais. Entendi que eu deveria desmarcar as sessões, peguei minha agenda e comecei a ligar para os pacientes. Com a queda desse sintagma, atendimento presencial, num piscar de olhos, num eclipse do instante de ver, foi notável que, ato contínuo, o investimento libidinal no atendimento, para alguns, não se suspendeu, deslocou-se. Face à exigência sanitária do afastamento, grampeou-se a um arranjo novo, forçando o laço entre dois significantes que naquele instante pairavam no ar: atendimento e distância. A palavra distância
se infiltrou na demanda de alguns analisantes. Você vai fazer atendimento à distância? Há alguns anos, eu já realizava atendimento através de recursos online com alguns analisantes em situações muito singulares, quando viajava ou quando alguma situação impedia a presença do analisante. Contudo, naquele instante, não se tratava da mesma coisa. Henrique Laurent, na conferência de Barcelona, aponta que o analista não deve esquecer que não é seu ser que move a operação analítica. Citando Lacan, do Seminário 24, ele sublinha que aquele que sabe é, na análise, o analisando. E o analista entra aí como um outro que segue. Sui. O que se segue? Em tempos de pandemia, sem os corpos presentes, como operar para tratar o impossível de suportar que essa situação inédita ativa? Cada caso é um caso, como conversávamos no domingo pela manhã, mas é a resposta rápida que salta da língua quando não sabemos o que dizer. Tomados de Ai, meu Deus, perdeu o som. Fernanda está sem som, Fernanda. O microfone dela está fechado. Peraí, deixa eu ver aqui. Abriu? Não, analista, está fechado. Abriu. Abriu agora. Agora abriu. Abriu. Até onde vocês me acompanharam? Você falava... Eu fiquei tão agoniada com o som que se perdeu. Como Estava conversaba falando no do caso domingo, do que Henrique cada Laurent. caso é um caso. Ah, foi isso. Ah, sim. Pois então, a gente pode responder diante de todas essas questões que se colocam, não é? Como seguir, não é? O que se segue nesse tempo com a distância dos corpos, o que é possível? A gente pode responder que cada caso é um caso. É uma resposta, primeiro, que salta da língua, né? Que isso se faz porque a gente não sabe o que dizer, não é? Tomados de assalto que a gente está nesse instante, nesse tempo de compreender. Mas não basta concluir assim tão rapidamente. Cada caso é um caso, só e somente se garantirmos na experiência, um por um e em cada sessão, uma prática sem estándar, mas não sem princípios. Conversamos sobre isso no domingo com a Sônia e a Analícia, o que me levou a ir até os princípios diretores do ato analítico estabelecido por Henrique Laurent. E ali, eu vou fazer um breve apanhado para que a gente possa verificar, não é, nesse tempo, o que dos princípios se sustenta, né, nessa situação pandêmica, né, o que a gente pode sustentar dos princípios diretores do ato analítico. Ali, o primeiro princípio, Laurent coloca que a psicanálise é uma prática da fala. Seus dois parceiros são o analista e o analisante, presentes a uma mesma sessão psicanalítica. E diz que quando o analisante fala, ele quer, para além do sentido daquele que diz, alcançar no outro, o parceiro de suas expectativas, crenças e desejos. Ele visa o parceiro de sua fantasia, mas o analista se abstém de agir em nome dessa fantasia. Um outro princípio, o laço da transferência supõe um lugar, o lugar do outro, que, como diz Lacan, não é regulado por nenhum outro específico. É aquele no qual o inconsciente pode se manifestar na sua maior liberdade de dizer e, portanto, de experimentar seus logros e dificuldade. Um outro princípio,
a experiência da psicanálise não tem um protocolo técnico. Não sendo uma técnica, se trata de um discurso que encoraja cada um a produzir a sua singularidade, a sua exceção. A experiência da psicanálise tem apenas uma regularidade, a da originalidade do cenário, através do qual se manifesta a singularidade objetiva. Então, a partir desses princípios, pergunto como garantir essa regularidade, a da originalidade do cenário para a manifestação da singularidade subjetiva à distância. O que se fala em análise ressoa da infância, das ressonâncias das palavras e desejo do outro, dos ecos dos dizeres, a compor um enredo ficcional no qual algo do gozo do um se enreda, como se a relação entre o gozo e o outro existisse. Mas essa relação não há. A vida que segue só se segue de tropeço em tropeço pelas vias de um equívoco, que busca se alojar, como diz Lacan no Estádio do Espelho, numa linha de ficção para sempre irredutível. E é disso que se fala e se trata numa análise. Ao falar, o analisante dá passagem a seu samba de uma nota só, que se decanta como resíduo do blá blá blá. O um sozinho é o que resta sempre e se verifica desde que do outro a mão se solta, o olhar se perde, a linha larga o carretel. Vai dizer Lacan, no seminário Os Não Tolos Erram, que lá onde não há relação, isso produz um furo que traumatiza. O vácuo que aí aparece, nisso que se solta do outro, nesse um que se solta do outro, o vácuo que aí aparece reenvia a ausência primeira. Eis aí o insuportável, o trauma que inaugura a experiência do falacer e que corre em segredo, indizível desde a infância. Há um, mas não há nada do outro, como Lacan sublinha no Seminário 24. A gente pode pensar que a rotina do mundo e as tramas linguageiras, da fantasia ao delírio, envelopam esse real. Será preciso muitos anos de análise para que o falacer possa, enfim, dizer sim a esse irredutível. O analista está ali como o outro que segue esse um que ressona e desliza sob rodinhas, segundo a perspectiva do sintoma de cada um. Porém, em tempos de pandemia, a rotina do mundo que dava abrigo ao real se rompeu. A fantasia de um mundo familiar deu lugar a uma inquietante estranheza, a sensação de infamiliaridade perdura. As referências cotidianas não servem mais de guia, as tabuletas ficaram ilegíveis e ninguém sabe o que será o amanhã. Mais além do outro que não existe nesse instante, o que concebemos como outro, a saber, o que concebemos como a rotina do mundo, rasga-se, esgarça-se e se mostra para todos e para cada um sob a forma do que Lacan destacou como o outro rompido. As estabilizações ficcionais com as quais cada um erigiu sua defesa e teceu suas amarrações se apresentam perturbadas. A ordem prévia feita da rotina do discurso, conforme diz Miller, pelo qual as significações se mantêm, se evanece. Trata-se aí do que Miller designa como uma disrupção. Pude verificar que a pandemia, para alguns casos, é vivida como uma experiência disruptiva, por provocar
a desconexão entre o um do gozo e o outro. Mais do que nunca, é a radicalidade de um outro rompido que eclode desse real e nos precipita em um true, um vazio subjetivo, e nesse vácuo, no caminho do real, encontramos o um, que é o resíduo da desconexão, conforme diz Miller no ultimíssimo Lacan. Da ruptura, dessa desconexão, dessa ruptura, advém um gozo que provoca a desordem. Esse impossível de apreender só se encontra no espaço de um lapso. Mas ao prestar atenção, já não é, diz Lacan, pois é da lógica do um se agarrar a qualquer parte. Então, logo, se há essa disrupção, e se, como diz Lacan, e o Miller retoma no ultimíssimo, a lógica do um é se agarrar a qualquer parte. Por isso que esse impossível de apreender, ele só se encontra no espaço de um lapso. Mas ao prestar atenção, já não é. Logo, diante dessa disrupção, cada um irá arranjar uma costura e fazer uma amarra singular entre esse um e o furo. Se, por um lado, a disrupção de gozo coloca em evidência o outro rompido, por outro lado, o um do gozo, daí desalojado, tensiona, força um efeito sentido. Eis aí, me parece, uma regularidade na qual se manifesta a singularidade subjetiva numa análise, seu traço original, que numa situação de disrupção do gozo, força um fazer novo entre o um, o furo e seu laço. O que a experiência analítica ensina é que o impossível de apreender força a passagem mais além do trauma. O analista segue esse forçamento que desliza de ficção a ficção, quando o azar agrega a isso, a este um, uma pitada de sentido. Lacan vai dizer que o que há são só azares. O outro não existe, nem o destino. E o mundo de cada um é a dimension desse equívoco, dimensão desse equívoco. Isso é o que não muda nunca, uma peste irredutível. Não seria justamente a originalidade desse cenário, tal como podemos ler em Lacan, que a psicanálise se mostra como um fazer de verdade e o analista como um que segue? A psicanálise, em tempos de peste, tendo a considerar que aí ela está tal como uma instalação portátil, um dispositivo que pode ser acionado segundo a forma e o tempo de cada um. Em alguns casos, aguardar um intervalo pode ser preciso para manter a válvula da inconsistência em funcionamento, lá onde o outro tende a consistir. Em outros casos, se por cálculo ou por experiência, sabemos que na ausência da sessão analítica uma desamarração se precipita, pois a parceria analítica funciona ali como um fio conector do laço social, o intervalo não pode se prolongar ao infinito. Para alguns outros, informar a suspensão temporária do atendimento e se colocar à disposição pode ser uma forma de estar ao lado, simplesmente aguardando o uso que o falacer fará do parceiro analista que o segue. Em todo caso, o analisante responde a seu modo à oferta analítica, e o analista segue esse esforço de alçar um saber fazer, um dizer que possa ancorar esse um que subsiste fora do sentido da simbolização. Esse um desliza
se desloca para se agarrar em qualquer parte, o que persiste como existência. A clínica das amarrações, então, demonstra sua plasticidade no tratamento do real e orienta o trabalho nesse tempo de pandemia, esse tempo de desordem. Alguns decidem ou tentam de seguir qualquer coisa do trabalho analítico via conexões telefônicas ou audiovisuais. Uns chamam intermitentemente, ora sim, ora não. Outros aguardam a rotina voltar para retomar as sessões, dentre outras eventualidades que surgem desse inusitado. O mundo mudou, mas o trabalho do falacer continua sendo de fazer, com o furo por onde ronda esse impossível de apreender, uma nova composição para o seu samba de uma nota só. Seguimos tão a um e tão caso a caso, segundo os recursos materiais e, sobretudo, subjetivos do falacer, conforme a originalidade de seu sintoma. É o que a gente pode ler, por exemplo, no relato de Florência Shanahan, da NLS, de Londres, publicado em 12 de abril último, Modos de Presença. Ela ali dá um testemunho, ela é a e ela pergunta: poderia ter seguido na vida se ele não me atendesse por telefone todos os dias quando minha mãe e meu irmão morreram inesperadamente? Poderia ter ido ao encontro do bom furo se ele não houvesse me atendido por Skype, sustentando o olhar na tela diariamente por mais de um mês, durante a travessia pela angústia mais radical no tempo da destituição subjetiva que me deu passagem ao final? Não creio, ela responde. Por outro lado, Avi Ribnik, da NLS, de Viena, conta que uma paciente o surpreendeu ao dizer: é mais fácil para mim falar em análise por telefone do que na clínica com você presente. Posso atrever-me a dizer coisas que às vezes me abstenho de dizer em presença. Nesse momento, diz Avi, compreendi que havia um problema. És demasiado fácil. Escapa algo do real, que Freud percebeu e, portanto, abandonou a hipnose, diz Avi. E, com isso, ele decide, nesse caso, interromper as sessões por telefone. Mas foi com Antonio Di Ciaccia, da Itália, que encontrei ressonância quanto ao que estava em jogo para mim quando disse sim à demanda de alguns analisantes para o atendimento à distância. Perguntaram a ele como vê a sua função analítica em tempo de coronavírus. Eu preciso fazer um café. E ele então respondeu: traduzo Lacan, de quem ainda recorda a voz. O que tem a ver com minha função de analista, pude dizer àqueles que procuraram por mim que, ainda que seja à distância, eu estou presente. E Di Ciaccia acrescenta: mas ainda tenho que dizer que, mais do que por eles, com frequência, observei o tanto que eles estavam preocupados comigo. Não creio que seja porque faço parte da população preferida do coronavírus, mas porque é isso que caracteriza a transferência. Quando o outro parece estar menos presente, o sujeito a ele se agarra mais ainda. Eis aí, me parece, conversando também com Sônia e Ana Alicia, o caso a caso em psicanálise. Sem estándar, mas não sem princípios. Será por vias assim que alguma ficção pode vir restaurar um certo saber fazer com esse outro rompido. Soluções fora do estándar se servem de recursos tecnológicos modernos, gambiarras, bem como objetos à moda antiga. Foi o que me ensinou um analisante que me enviava mensagens do WhatsApp. Dizia estar sem saída, confinado a um apartamento pequeno com seus familiares.
Dividia seu quarto com seu irmão, sentia sua privacidade invadida e confiscada. Não poderia falar ao telefone, e muito menos ainda por Skype, pois temia ser ouvido através das portas e das paredes. Em seu esforço em abrir um furo para escoar esse gozo desalojado e iterativo que agitava seu corpo e desestabilizava suas frágeis amarrações sintomáticas, ele lança o convite. No lugar das sessões, posso lhe escrever cartas? Claro que sim. E recentemente, Márcia Rosa, colega aqui de Minas, me lembrou, como esquecer, não é? Que Freud fez sua análise enviando cartas a Fliss. Assim, quando ele me enviou a sua primeira carta pelo correio, ele solicita por WhatsApp que eu acuse a recepção de sua carta. Ele faz do analista o endereço com o qual ele conta, um lugar alhures, e ele recebe em retorno, a cada vez, somente minha confirmação de que sua carta chega ao seu destino. Por ora, a gente segue assim, o circuito pelo qual o mais íntimo, o impossível de apreender, não está nem confinado, nem confiscado, mas conectado à letra com as cartas que alguns já até consideram obsoletas. Nessa clínica portátil, que se presentifica entre corpos à distância, servir-se da letra e modular o uso da voz, do olhar, como presença real do analista, parceiro de gozo, torna-se primordial. A supressão do encontro entre os corpos implica, me parece, em uma perda material. Algo aí se perde. Mas não suspende a transferência do um. Do lado do analista, a oferta segue sem destituir do corpo, o que evoca a função do desejo do analista como uma causa também irredutível. Da libra de carne exigida, diz Lacan no Seminário da Angústia, convém lembrar que ela é corpo e que somos objetais, o que significa que não somos objetos do desejo, senão como corpo. Certo é que esses tempos pandêmicos exigem do analista um bom uso da heresia para evocar com seu ato o que reverbera a favor de um laço possível, seguindo a política do sintoma. Se o sintoma porta a ortodoxia do um, sempre o mesmo, a heresia está, me parece, e assim eu concluo para a gente conversar, na forma como esse um se enoda, enlaça o impossível de apreender em rodinhas de barbante. É no campo das amarrações que ressoa a subversão original do que é e do que há e insiste nesse RSI, que Miller nos ensina a escutar RSI. A heresia está aí. Então, sigamos, né? E vamos conversar. Muito obrigada, Fernanda, por suas palavras. Você conseguiu transformar a pandemia numa poesia sem nenhum esforço. Com algum esforço. Então, vamos conversar. E as pessoas que quiserem fazer perguntas, por favor, levantem a mão no lugar dos participantes, que eu estou olhando. E quem for falar pelo chat é Rogério, que está tomando conta. A convite da Analícia e da Sônia, nós pensamos fazer desse momento uma conversação, que é assim que tem sido, né? Conforme vocês trouxeram, né? Eu trouxe aí uma provocação, nós estamos ainda no tempo de compreender, né? A partir do que a gente já pode recolher, fazendo uma certa elaboração com as ferramentas que nós temos, né? Porque não temos outras ainda, mas vamos lançar aí a conversa vamos ver como que isso ressoa e como que isso pode produzir
para cada um de nós um saber a mais, né? Então, Bernardino. Eu? Direto. Sim, pode falar. Ok. Oi, Fernanda, prazer de ouvir você. Gostei da ideia da poesia que levantou a Analícia. Não lo pensé, mas quando falou, me di cuenta que sí, que había pensado de alguna forma de esa manera. Muito lindo. Algunos puntos. Você relacionou transmissão e ensino, de alguma forma, transmissão no ensino e na sessão. Aquela materialidade que se deve transmitir, entendo que se está falando da transmissão, né? Na sessão e no ensino. Bom, en el final se planteó la gestión por carta y me lembré que en el primer momento de mi análisis, Miller y yo nos escribimos varias cartas que él me autorizó a escribirle cualquier cosa y que él me respondería, y yo le escribí algunas veces y él me respondió. Le escribí problemas, cuestiones. Para mí fue una sorpresa en las sesiones que tenía alguna experiencia de colegas que estaban longe de Bahía, etcétera, más momentáneos, no de esta forma como fue ahora. La sorpresa fue que tuve muchas sesiones muy interesantes, muy especiales, verdaderos turning points, giros para análisis de algunos analizantes. En la cuestión de ensino me parece más difícil a distancia. Algo que pelo menos debe haber una cosa semipresencial, porque eu acho que a transmisión es más fuerte no ensino que na sessão. Na sessão, a pesar de todo, tenemos una tendencia a transformar en una voz, es decir, el paciente está deitado, no nos ve, relativamente lo vemos o no. Entonces, no fundo es más parecido. Por lo menos yo, cuando ensino, me esqueço de una cosa, falo, en fin, me apresento mucho más como eu sou, ¿eh? Improviso bastante, no leo, falo. Entonces, acho que, y além de eso, que entiendo que lo que dice Lacan, que se transmite es un estilo, así que implica todo eso, y que se faz de falacer a falacer, la verdad. No tengo experiencia, más es, por tanto, es un preconceito por enquanto, ¿no? Más me parece interesante verlo. Hoy, por ejemplo, y en otras presentaciones, houve verdadeira transmissão, y eu achei interesante. Estoy asistiendo a varias aulas, y me parece que hay una especie de globalización epistémica nueva en el mundo, en nuestro campo, por lo menos. Hay cursos que personas de todo el mundo ven, no son pequeños cursos, digamos, no son pequeños seminarios de formación permanente. Hay muchas personas de fuera que es una oportunidad, entonces, que tiene su interés también. Me pareció sumamente interesante cómo planteó la cuestión del lazo entre el S1 y el furo. Entiendo que ese S1 es el uno que existe, pero que más que no es decir, que Miller lo diseña con un número romano para separarlo de la serie numérica. Entonces, ese el pura existencia, puro gozo, que hace no con o furo para hacer o Hallé esa frase sumamente interesante y valiosa en el entendimiento de ese punto que
não é fácil, de toda forma. Bom, isso, parabéns, gostei muito, seguimos conversando. Aqui não tem outra pergunta de mão. Rogério, você tem alguma pergunta no chat? No chat, a gente tem colegas do Brasil inteiro, eu acabei de perceber aqui. E Mônica Age, ela faz um pedido a Fernanda. Você pode dizer o nome da AE do relato que foi trazido, né? Citado aí. A Florência, deixa eu pegar o nome. Xanadã. Vê aí, Rogério, alguma questão. Enquanto isso, vamos conversando aqui. Eu achei interessante essa pontuação que o Bernardino traz, essa diferença do que se transmite, do que se passa, né? Vamos dizer assim, numa sessão e no ensino, né? Eu fiquei me perguntando, porque de fato é tudo muito novo, né? E a gente vai recolhendo os efeitos disso nesse tempo de compreender. Tem algo que se passa por essa experiência que nós estamos tendo, assim, igual agora, né? Tem algo que se passa. Agora, tem algo que no encontro presencial tem uma transmissão que se faz ali do lado, né? Você está do lado de um colega, você comenta, você faz uma pergunta, né? Você coloca uma questão, ressoa, tem um eco, né? Tem algo que se perde, me parece, na transmissão online. Mas isso não deixa de trazer para cada um alguma ressonância. Mas quando você faz essa diferença com a sessão, porque nós temos verificado isso como que verdadeiramente a gente verifica como que essa situação tem podido, para muitos analisantes, ativar, né, um ponto na articulação do com a rede fantasmática, com sua ficção, verdadeiramente novo, né? A gente verifica isso nas sessões. Então, eu fico me perguntando que essa materialidade, essa materialité, se ela, quando você traz, né? Porque numa sessão, quem está ali parasita da linguagem é o analisante, né? Que está falando, escutando ali a sua produção, né? Como efeito do que se transmite, daquilo que ele fala, daquilo que se passa. Se não tem algo disso operando também nas sessões à distância, porque o sujeito ele continua nessa relação com a fala e escutando naquilo que ele diz, né? Essa materialité, claro, com a presença do analista ali do lado. Então, fiquei me perguntando essa distinção que você marca entre o ensino, a transmissão da psicanálise, a formação do analista e a sessão analítica. Né? O que de fato opera enquanto material da transmissão. Né? Rogério, veja aí se tem alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta. O colega Ciro, Analícia, quer Espera falar? aí. Quem? O colega Ciro, olá. Pede a ele para levantar a mão para eu... Ele está levantando. Ele está levantando. Não está, não. Ele deve estar levantando na tela. Na tela eu não vejo. É aqui Analícia.
Oi? Já levantei a mão Agora da tela e a mão virtual. Agora lhe vi, Ciro. Mas boa noite tem... para todo mundo. Bom, posso falar? Pode. Boa noite para todo mundo. Fernanda, muito bom te ver aqui. Viu? Se não fosse essa quarentena, eu não estava te vendo hoje. Eu escutei o Bernardino falar uma coisa aí da questão da transmissão do ensino e também das sessões. Pelo que eu estou vendo até agora, pelo menos o que eu tenho observado, é que nas sessões perde-se muito, sim. Essa questão da distância, isso é complicado. Até na hora de você fazer uma intervenção, de você fazer o corte, tem delay, que isso é um problema sério nessa situação, né? O mal-entendido toma outra feição. Agora, na questão da transmissão, eu acho que o Bernardino até falou uma coisa interessante. Eu acho que isso dá chance da psicanálise ficar mais conhecida, se alastrar mais, dar mais chances. O meu caso é um. Eu também faço parte dos preferidos pelo Covid, eu não posso ficar saindo. E eu acho que essa chance de estar aqui está sendo única nessa quarentena. Eu tenho, assim, me aproveitado muito disso no momento. Então, essas coisas têm suas perdas e seus ganhos. Eu acho que até a gente saber um pouco disso, o fluxo disso, vai demorar muito. Mas foi bom te ver aqui hoje. Obrigada, Ciro. Sara Guimarães. Sara pediu, Analice, para retirar a mão. Ela escreveu aqui no chat. Pedro aqui, querendo fazer a pergunta. Só um minutinho. Iordan vai, depois você, viu, Beto? Okay. Vai, Iordan. Alô? Uhum. Então, eu queria agradecer muito a minha colega, a minha amiga, Fernanda, pelo seu trabalho, que me despertou muito. E eu queria pontuar umas duas coisas do que você falou, que me pareceu muito interessante e tem a ver com algo que eu estou também pensando sobre essa temática, e que você começa nessa desordem dos costumes, como você citou, que a resposta é 1 a 1. No caso a caso que nós vamos saber como responder, a depender dos recursos materiais, subjetivos, que permitam ao falacer dar um tratamento a essa disrupção de gozo, como você bem chamou a atenção. Então, a minha experiência tem mostrado, e nisso eu concordo aí com o que você falou, muito relacionada com a transferência, que a resposta tem muito a ver com a transferência. Então, é fundamental a transferência nessa passagem do atendimento presencial para o atendimento virtual. E se o sujeito faz esse pedido, né, o analista segue, como você bem disse, ele responde dessa posição. É a forma de encontrar uma resposta que o sujeito está buscando para dar conta dessa condição, dessa nova condição gozosa dele, né? Eu até acho que não se trata apenas de uma opção de dizer que vai atender ou não atender. É uma espécie de uma escolha, num certo sentido, forçada, né? Que nós temos aí que responder do lugar do analista, é oferecer a escuta, oferecer essa possibilidade, porque com a palavra, e é sempre a palavra que está aí presente, e para dar conta, para o sujeito tentar dar conta de que é preciso continuar atualizando a incidência do significante no corpo, para tentar modificar, né, essa posição que é da ordem do falacer. Então, isso tem a ver com o que você chamou a lógica do que você trouxe essa questão, que é agarrar-se em qualquer parte. O sujeito
se não tiver essa resposta do analista, ele vai para outro lugar. E o que vai aparecer é uma angústia muito grande, essa disrupção de gozo de uma maneira que vai levá-lo possivelmente ao pior. Mas eu queria trazer uma questão para estarmos em dia aí com o nosso encontro, que não sabemos ainda quando vai acontecer, mas que vai acontecer, o nosso encontro aqui na Bahia, a partir de uma ideia que Miguel Bassols trouxe, quando ele disse que atualmente o que nós ouvimos mais são questões relacionadas com angústia e com um certo sentimento de irrealidade que os sujeitos se queixam, né? Que são os afetos assim mais prevalentes na atualidade que estamos vivendo. E apesar de ser uma questão nova, mas se apresenta também como algo familiar, estranhamente familiar. E aí que eu queria trazer para a nossa temática. Porque esse algo infamiliar do Heimlich freudiano se presentifica nesse momento, né? E me parece que seria equivalente a essa pulsação desse outro rompido aí, que provoca a disrupção de gozo. Então, isso seria uma expressão de algo do infamiliar que aparece nesse momento. Então, agradecendo mais uma vez sobre as contribuições que você trouxe, era esse o comentário que eu queria fazer. Eu acho isso interessante, Jordan, e eu tenho pensado muito sobre isso, porque a partir quando esse real entra em jogo, né, tem algo da rotina, né? Eu entendo assim essa expressão que o Lacan traz dessa dimensão do outro rompido, né? Que o outro não existe, que o outro é barrado, que há um furo, isso nós trabalhamos com isso. Mas há em alguns momentos, e o trauma é isso, onde esse encontro com o outro rompido, ele se apresenta sem véu, né? E é esse momento que é um momento de disruptura, né? Que há uma disrupção do gozo. Nesse furo, né? Nessa barra que rompe o outro, o gozo se apresenta desalojado do outro. E só que é da lógica desse se agarrar a qualquer parte, né? Ele não fica assim à deriva, né? Desalojado, né? Isso, a experiência toda da psicanálise, a gente vê isso. A gente tem aí a dimensão da fantasia, a gente tem aí a dimensão delirante, os grampos, o nome do pai, o falo, diversas formas conectores do gozo, né? Que são formas de conexão do gozo ao outro, que são de natureza disjuntos. Então, quando há uma disrupção, quando há uma separação, né? Isso se dá no instante de um lapso, porque é da lógica do se agarrar novamente. E aí é que eu entendi um pouco, assim, pelo menos esclareceu para mim um pouco, porque eu também estava, a um primeiro momento, lendo o Heimlich, o infamiliar, como esse como esse outro gozo, como o feminino. Mas me parece que o Heimlich é o que se apresenta como já consequência de uma conexão desse a qualquer coisa estranha, né? Então, a gente percebe, se no instante, no espaço de um lápis, né? Para citar aí o prefácio do seminário Hansen da edição inglesa,
se isso dura um espaço de um lado, mas logo quando presta atenção, isso já não é? Isso já se agarrou a alguma coisa? Isso que se apresenta é o estranho, é o unheimlich, essa infamiliaridade, que tem o traço do mas já não é mais, é estranho, né? Então, eu acho que isso esclarece um pouco, né, essa dimensão do unheimlich, que eu acho que foi Sérgio Laia, não foi, que tratou isso na dimensão da fantasia? Foi. Eu acho que Foi. porque faz sentido isso, assim, porque não se fica nesse espaço, né? Não é possível apreender. Então, o Lacan, no Seminário 24, ele vai chamar essa lição o impossível de apreender, né? Então, isso logo escapa, né? Porque isso logo se agarra a qualquer coisa. Isso, independente da estrutura, né? E eu acho que a gente encontra alguma herança disso, assim, algum lastro disso, mesmo em Freud, quando ele vai falar da pulsão sexual, da pulsão agressiva, ele vai falar que mais além é a pulsão de morte, mas isso não segue infinitamente. Que a pulsão, ou ela vai se apresentar, quando ela se apresenta conectada, nós estamos diante da pulsão sexual, quando ela se apresenta disjunta, a gente está diante da pulsão de morte. Então, a gente vai ver, de Freud a Lacan, essa experiência, né, de uma transmissão onde que é do falacer essa insistência, isso que não cessa de tentar não se escrever, isso insiste em se agarrar a qualquer parte e fracassa. Mas é assim que a gente segue as ficções, as fantasias, etc. Então, essa angústia, essa irrealidade, né, ela participa aí dessa montagem do né? Pelo menos é assim que eu entendo. E a gente vê nesse momento, né, em diversos momentos da análise, na nossa e naquelas que a gente acompanha, como logo o sujeito apresenta uma resposta a essa desconexão. Algum arranjo, algum remendo, uma inflação imaginária, né? Algo se apresenta nesse lugar para velar esse furo. Beto. Fernanda, é muito pertinente o que você falou, digamos assim, de tudo que eu tenho tentado pensar e das questões que me têm sido feitas aqui na minha clínica, mas em especial isso que você e Jordan agora comentam, né? Essa questão da lógica do agarrar-se a qualquer parte, a qualquer coisa, digamos assim, né? A qualquer parte. E eu, na minha experiência aqui, verifiquei alguns pacientes que eu fiz uma espécie de um protocolo dizendo que não passaria a atender seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde e tal, passaria a atender, não atender mais presencialmente e tal, e alguns vacilaram por algum tempo, até que aí eu acho que a questão da transferência começaram a dizer, ok, eu preciso agarrar e continuar a minha análise. No entanto, me parece que há, simultaneamente, uma certa sensação de transitoriedade disso que está em curso. E aí está agarrado. No entanto, parece que aquilo que Bernardino fala, não é a questão do corpo, você falou também, é como assim, está adiado, mas quando voltaremos a estar com o corpo aí? Mesmo aqui agora, como estamos aqui em transmissão, a pergunta, quando voltaremos, quando é que poderemos ter o encontro, o nosso encontro que está suspenso? Não é? Também na análise.
Levi, né? Ele trabalha com a ideia de que digamos assim, a virtualidade não se opõe à realidade, né? Dentro do conceito de realidade comum, digamos assim, que tem a ver com presencialidade, né? E essa sensação, a sensação da identificação, né? Ela tem muito a ver com esse corpo presente que se olha naquele mesmo lugar, que transita naquele mesmo lugar. Da minha observação, e aí eu fazia a pergunta, os adolescentes que já transitavam com o instrumento midiático aderiram com mais rapidez. Uhum. Os jovens. E os jovens. Então, eu te pergunto se isso se passa na sua clínica também. O que você tem a comentar sobre essa transitoriedade? É isso. Os efeitos que ela podem ter. O que eu anotei, né? Que os jovens que eu atendo fizeram uma certa passagem para sessões com vídeo, uma certa... mas vai ser por vídeo, né? Então, assim, uma certa... E como eu estou seguindo, né, cada um, até para verificar como isso se coloca dentro do cenário, né, de cada um, eu percebo que os jovens tiveram esse apelo pela tela, vamos dizer, pelo audiovisual. E aqueles que já estão faz um tempo de telefone, por áudio, né? Um certo embaraço aí se apresentou. Agora, eu acho que também é precioso essa verificação, que para muitos essa facilidade, né, também é uma defesa, né? É um modo de não se perturbar, né? Por exemplo, às vezes alguns entram na sessão como se estivesse falando no telefone com um amigo, né? Oi, como vai? Tudo bem? E tal, né? Então, assim, como que isso exige de um analista, né? Se a gente pega aquele princípio de que o sujeito busca no outro um parceiro para sua fantasia, mas o analista se abstém de estar nesse lugar, ou seja, de descompletar isso vai exigindo de nós um certo manejo, né? Ali onde tudo parece muito legal, muito natural, muito comum, muito ordinário, né? Nessa nova modalidade, né? Como fazer, não é, para em cada um, né, produzir aí o desconforto que é próprio da experiência analítica, né? Também é uma tarefa que nos exige em cada caso. O caso do Avi, que eu trouxe, me chamou muita atenção, né? Como que alguns se fala de coisas, né? E, como disse, em análise, na presença, não falaria. A gente pode tomar isso como uma desinibição, né? Alguma coisa que se apresenta aí, né? O Avi vai dizer algo do real se elude aí nessa cena. Para alguns, para outros não. Para outros, por exemplo, eu tenho um caso de uma paranoia, como que por esse dispositivo o sujeito, essa distância tem produzido uma outra espécie de laço que antes era mais tensionado, ou na erotomania, ou na perfectoriedade, era mais tensionado. Agora a coisa está andando de uma forma mais enodada, né? Então, assim,
cada caso um caso, a gente vai verificando como que esses dispositivos eles podem entrar para enodar, mas muitas vezes também como modo de defesa, né? A gente vai ter que escutar aí no caso a caso. Mas tem... Agora, eu estou ainda com a questão que o Bernardino colocou, queria até escutar um pouco mais, porque fiquei me perguntando sobre a questão da transmissão do ensino, porque o que é que na presença, né, quando essa é uma discussão, por exemplo, que eu escutei da minha irmã em relação à filha dela, que está estudando, que está tendo aulas online, etc. E parece que o grupo de pais tem discutido. Mas o ensino, assim, é a mesma coisa? Né? Tem algo aí que não é a mesma coisa do que está na sala de aula. Mas do que está se falando? Eu acho que quando o Bernardino coloca a questão, me remeteu a isso. Né? O que é que, no mesmo espaço de corpos presentes, o que desse impossível de ensinar se passa que na tela parece não passar, né? Do que se trata aí essa materialidade? E o que me ocorre num primeiro momento é que tem algo de uma ressonância, uma caixa de ressonância, quando o Lacan coloca que é junto a mais alguns outros, né? Que tem algo aí que no espaço com mais alguns outros se passa, se transmite, porque é preciso essa caixa de ressonância, né? Não sei. É uma questão, mas eu acho que é para verificar, porque tem algo que se passa que não se passa simplesmente pela tela, né? Que exige esse encontro. A verificar, né? São questões ainda a verificar. Então, tem 2 comentários no chat, depois Pablo, depois Marta. Vai, Rogério. Bom, Ana Silvia faz um comentário aqui. Fernanda, poética transmissão, como está sendo para você atender à distância? Além do espaçamento das sessões, o que você tem aprendido? Aprendido significa interessante, né? O título da intervenção. O que você tem aprendido com isso? E Ordália faz um comentário aqui também. Fernanda, desejo registrar a importância, nesse tempo de distanciamento dos corpos, além da sessão online e a transmissão online, a supervisão clínica online. A disponibilidade do supervisor para seguir com seus supervisionandos. Além desses 2 comentários, Marta Restrepo pediu a voz. Ela acredita que ela não está conseguindo levantar a mão na plataforma. E a Analícia comentou que após o comentário de Pablo, ela pode desmutar o microfone. Mas eu queria fazer um comentário breve assim, também, que eu fiquei pensando. Se nessa dinâmica virtual, online, a gente não teria com mais clareza, talvez, um pouco da questão da satisfação das funções na sua parcialidade. Eu tenho percebido usos da fala e do som, desse arranjo de fazer que se enganche alguma coisa de um ao outro, muito peculiares, né? E que evidenciam formas muito singulares que talvez na sessão clínica não aparecessem, não ficassem tão evidentes, desse recurso à voz e ao som, né? E à imagem. Então, eu fiquei pensando um pouco se algo dessa parcialidade, dessa satisfação também não se apresenta de um modo muito diferente nesses arranjos que têm sido feitos atualmente. Bom, é isso. Então, Pablo e Marta. Certo. Vai, Pablo. Sim, obrigado. Fernanda, a ver. Você falou no início, agora, ressoando um pouco as falas dos colegas, me veio a questão
que você falou sobre o celibatário e a diferença da transmissão na possibilidade dos encontros reais dos corpos e o virtual. Porque indo para a contra-regra fundamental da sessão, fale do que queira, mas não me toque, em certo modo. Diga o que queira, mas não faça o que você quiser. Não é? E a tela, o virtual, deixa isso fora, parece. A minha pergunta, por um lado, é se não haveria um novo real se instalando para a psicanálise aí. Deslocando-se algo. Mas essa não é a pergunta. A pergunta é que o que me interroguei, porque não acompanhei bem, se você conseguiria falar um pouco mais, entendi que seria um caso por caso a condição de manter uma originalidade. O que não acompanhei bem, mas que me interessou muito, o que você trouxe como a originalidade, que conversa com sem estándar, mas não sem os princípios. Mas não captei qual seria essa originalidade, se você pudesse comentar. O Lohan, né, que vai trazer isso dentro dos princípios, se eu não me engano, é o 5º princípio. Ele vai trazer a originalidade do cenário, que permite que uma certa regularidade para que se manifeste a subjetividade de cada um. Então, me parece que a originalidade do cenário é criar as condições para que isso que há de original, que é o traço singular de cada um, possa se apresentar no cenário analítico. Né? Porque é isso que marca a regularidade. E que, mais uma vez, a gente chega nesse né? De alguma forma, que o cenário analítico possa fazer caber, dar cabimento a essa originalidade do sujeito. Então, é por isso que cada caso é um caso. Né? Não é sem estándar, mas não é sem princípios. Porque vai exigir, o princípio é esse, é preciso propiciar que a originalidade do cenário se estabeleça. Originário de qual cenário? Do cenário subjetivo, do cenário fantasmático daquele sujeito, né? do objeto que está em questão para ele, que ele possa ali, de alguma forma, ter uma função agalmática, né? que isso que constitui a cena do mundo de cada um possa se apresentar na cena analítica, a cada sessão, um por um. Né? Isso que me parece que é a originalidade do cenário. Né? Pelo menos eu li dessa forma. Marta. Só para fechar, porque ela me lembrou agora a questão inicial. Você não acha que a pandemia veio a fazer vacilar o que tinha virado um estándar lacaniano, o que chamamos da presença do analista? Apesar de repetirmos tanto, sem estándar. Legal isso. Eu acho muito interessante e nos remete de novo à exigência de fazer valer a originalidade do cenário para cada um, né? Porque aquele estándar que de alguma forma introduzia, né? Um automaton algumas vezes, né? Que fazia dormir, né? Isso que você está chamando de um novo real? Não sei, talvez. O que mexeu com isso. Não sei. Mas, assim, de fato... Não tenho pensado. Foi o que você me fez refletir. De fato, relança aí a pensar o que é que está em jogo na experiência analítica, né?
o que a gente conta, né? O que realmente conta. De fato, a gente tem percebido os pacientes trazendo sonhos, trazendo situações, de fato, uma virada, posições muito interessantes, como que cada um, à sua maneira, articula essa cena, agora com novos significantes, né? Mas que ativam a cena fantasmática de cada um, né? Ou o vírus, ou o isolamento, ou a pandemia, ou a economia, ou o governo. A gente vai vendo como que esse outro, né? É desse outro que cada um vai retirar o significante para enodar esse um, né? Para fazer valer aí, para dar continuidade aí ao seu trabalho fantasmático, né? Ao seu trabalho analítico, né? Nessa perspectiva de... É o que eu chamei do samba de uma nota só, né? Muda o mundo, mas o sujeito continua arrumando um modo de fazer a sua composição com o seu samba de uma nota só, né? Então, isso Marta... se a gente verifica. Ai, desculpa. Martinha. Olá. Eu tenho uma questão sobre a transferência com pacientes psicóticos. Eu tenho tido uma clínica preferencialmente com psicoses. No início da pandemia, essa ruptura com o laço, com o outro, para alguns pacientes psicóticos, chegou até ser tranquilizadora. Sim. Eu ficava em casa, não exigia sair, não tinha muita preocupação. Depois de um tempo, começaram a me demandar atendimento, que houve um certo aprofundamento da solidão, trazida como uma coisa dolorosa, mas, ao mesmo tempo, era uma demanda de ouvir a voz. A voz era tranquilizadora. A voz do analista. Quando você falou várias vezes de se agarrar, parece que a voz agarra. Sim. A voz do analista agarra. De me perguntar hoje mesmo, uma paciente me falou: eu preciso ouvir de você. Uma questão dela, particular, de rotina, enfim. Eu preciso ouvir de você, se eu estou certa. É nesse sentido, a questão como a voz funciona como amarração. É isso. Você traz aí Ficou claro? Sim. Você traz aí um ponto importante, né? Que tentei sublinhar no que eu trouxe também a partir da experiência com esses casos. Existem casos onde, que por cálculo ou experiência, né, a gente percebe que o laço social, né, inclui o analista nas amarrações sintomáticas desse sujeito. Então, de alguma forma, em alguns sujeitos, com a suspensão das sessões, se isso se estende ao infinito, algo tende a desamarrar, né? Então, a presença aí do analista como esse dispositivo conector, em muitos casos, a gente verifica que o laço com o analista, o laço com a voz, o laço com a presença, participa do laço social desse sujeito, né? De alguma forma, ele faz sintoma, né, a partir dessa peça que o analista, o uso que ele faz do analista na montagem do seu sintoma, né? Então,
Em muitos casos, a gente verifica isso e é importante essa presença. Hoje, numa discussão com a Rede de Saúde Mental aqui de Belo Horizonte, foi muito interessante um caso onde essa pessoa ela trabalhava no centro de convivência, né, ficou fazendo oficinas, etc., muito com costura, muito com tecido. E ela sempre tinha lá esse espaço, e era um espaço que tratava, de alguma forma, o impossível que se dirigia na relação com esse outro que se presentificava como outro familiar. E nesse tempo de pandemia, ela então, não podendo ir ao centro de convivência, ela estava saindo para as ruas, né, etc. E aí o pessoal, a pessoa que acompanha, ligou para a casa dela e a mãe dela disse que ela estava na rua, estava correndo risco, sem o uso da máscara, etc., se poderia chamá-la, né? E a mãe é costureira, né? E tinha uma série de pedaços de tecido. E aí a pessoa que foi fazer essa conexão com ela via telefone, ela vem ao telefone, ela fala assim, olha, não esperava que você me ligasse, etc., não estou mais aguentando ficar em casa, eu já dancei, eu já cantei, mas eu não aguento mais, eu estou precisando mexer com os tecidos, etc. E a pessoa da rede vira para ela e fala assim, você parou, por que você não está desfiando os tecidos? Porque parece que é um pouco disso a oficina, que ela desfiava, né? E aí ela virou e falou assim, eu posso desfiar aqui e levar depois que terminar a pandemia, aí eu posso fazer isso. E a partir daí, né, pelo menos nas últimas semanas, ela tem desfiado os tecidos, os pedaços de tecidos da costura da mãe, né, e acumulado aquilo numa caixinha, fotografado para levar quando a pandemia passar. E isso produziu uma certa amarração, né? E a pessoa que acompanha na rede passou a ligar toda semana para acompanhar esse trabalho, né, de desfiar o pedaço do pano do outro, né? Então é interessante aí como que essa regularidade, né, ela é importante, né, nessa amarração sintomática. Muito bom. Obrigada. Só um minutinho. Rogério, tem alguma coisa no chat? Tem um comentário de Juliana Prado. Fernando e colegas, boa noite. Falo de Anápolis, Goiás. Participo da SLOP, Seção Leste-Oeste Informação. Gostaria de fazer um comentário. Neste momento de atendimento à distância que Fernanda cita, penso também sobre a formação à distância nesse momento de pandemia. Não poderia deixar de citar que, recentemente, iniciamos uma proposta de nova geografia da escola. Esse momento empalidece a questão das localidades físicas, as paredes, os endereços, os aeroportos, etc. E acaba sendo possível estar em seminários de várias sessões e também de entrar em contato com várias formas de trabalho dos colegas em vários tempos. Me conforta muito e algo muito bacana ter me conectado de maneira extraordinária à escola e aos psicanalistas que a sustentem em suas transferências. Para minha experiência pessoal, vivificou muito o movimento de formação. É um testemunho de que essa transmissão à distância pode participar da formação, né? Eu acho que é um testemunho importante, né? E super importante para pensar aí a Loft, né? Que
que se utiliza muito desse recurso à distância, né? Então, acho que é um testemunho importante, que tem algo que se passa, sim, que se transmite, sim, né? Não dispensa a presença dos corpos, mas tem algo da formação que se faz dessa forma, ou seja, a transferência do um opera, né? Mesmo à distância, né? E ninguém melhor que você para falar da nova geografia, né? Mas então, Foi uma das autoras do projeto. É uma aposta, né, que possa enodar, né, que esse múltiplo possa se organizar em torno desse um da escola, né? Tem algo do ensino, da transmissão que se passa. Você vê como que, se de um lado é preciso que o ensino seja esse saber gostoso, né, que passa pelo corpo, saber encarnado, né, ele pode ser ativado também por essas conversações à distância, né? É interessante porque sempre que discutíamos o projeto da nova geografia e que tivemos em várias sessões, perguntava, mas como é que vai ser isso? Um estado, outro estado, como é que vai ser essa transmissão? E agora a gente está exercitando isso compulsoriamente, mas de alguma maneira está dando certo. Eu acho que de alguma forma, né, o Iordan está aí também, o Iordan pode também tomar a palavra. Eu acho que de alguma forma a mais nova sessão da Escola Brasileira de Psicanálise em formação, né, ela antecipa o que todas as sessões estão vivendo agora em tempos de pandemia. Exatamente. No que diz respeito à formação e à transmissão da psicanálise, né? Como disse o Ciro aí no bate-papo, a única coisa boa da pandemia é para a psicanálise. Avante! Então, vamos pegar essa sua palavra avante para encerrar nosso trabalho de hoje, dizendo que mais do que um encerramento é um avante, que a gente quer prosseguir. Fernanda quer dizer alguma coisa? Queremos agradecer muitíssimo a sua presença, participação. Acho que tivemos uma boa conversação. Eu agradeço também, a gente sempre sai com questões, abre-se, né? E o importante é isso, né? Como disse é importante que o furo do tonel esteja sempre aberto, né? Então, eu acho que é um pouco essa a experiência, né? Isso. Tem algo que se transmite, tem algo que a gente leva como questão, né? Que não faltem os buracos, como disse o Lacan. Felizmente, o buraco existe. Exatamente. Então, tá bem. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. E até a próxima quarta. E um beijo, Fernanda. Obrigada, Fernanda. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.